Olá, boa noite. Eu sou Jamile. Seja muito bem-vindo ao Palavra Viva. Olá, meu nome é Letícia, seja bem-vindo ao Palavra Viva. O podcast Palavra Viva é um espaço de tolerância, de estudo e meditação na palavra, interdenominacional, sem qualquer apego a placas ou denominações religiosas, para que em um ambiente pacífico nós possamos meditar na palavra e buscar formas de aplicá-la de forma leve, de forma lúcida e real no nosso dia a dia. Pois é, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a mentira, né, Letícia? Hoje que é 1º de abril, o dia conhecido como o Dia da Mentira, né? É, meu- Escolher entrar no dia 1º de abril já não teria tema mais apropriado. E como a mentira é algo que, infelizmente, faz parte da vida de todos nós, né? Infelizmente, é algo que faz parte da vida de todos, de muitas pessoas, né? Não vamos generalizar. E que hoje nós vamos meditar as consequências disso e se isso agrada ou não a Deus. é, Aqui não há ninguém perfeito, somos pessoas buscando amadurecer, imitar o nosso Mestre Jesus. E conhecer o que ele fala sobre isso, eu creio que vai nos convencer e trazer poder para que a gente possa transformar e rever muitas das nossas práticas do dia a dia. a questão quando você fala que faz parte de todos nós, não quer dizer que nós vivamos na mentira. Glória a Deus. Mas, infelizmente, né, nós vivemos com pessoas que ainda vivem na prática da mentira, né? E isso traz consequência para as nossas vidas. Isso tanto no âmbito político como eclesiásticos, infelizmente, Social, social, né? profissional, Pois é. familiar, né? E é justamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre as consequências da mentira. Quantas pessoas hoje não estão vivendo uma mentira, Letícia? Achando que estão vivendo uma verdade. Quantas pessoas não sabem, não se conhecem, não sabem quem são, não sabem qual é o seu propósito de vida, vivem de acordo os meios que vivem para tentar ser aceito na sociedade, para tentar ser aceito num grupo, É um né? tema, de fato, muito rico. Porque vai desde daquela mentira para justificar um atraso, Sim. até uma mentira, por exemplo, de uma pessoa que vive em um mundo da fantasia, né? Hoje a gente fala de redes sociais, a gente fala de Instagram, de filtros, de chat GPT, de inteligência artificial, de Photoshop. O que é verdade nisso tudo? E isso tem Né? causado uma confusão na mente de muita gente. Na mente e nas famílias, Sim. né? Porque as É, pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem quem são de fato. Porque a mídia quer implantar uma verdade. Hoje tudo é relativo. E a gente tem que ter cuidado com isso. Essa questão de relativizar tudo é o que tem feito com que a sociedade esteja do jeito que está. Porque, infelizmente, nem tudo é relativo. porque quando a gente abrir a nossa palavra, a gente vai ver que há determinadas questões que são absolutas. Sim. Né? E eu gostaria de começar a nossa reflexão, a nossa aplicação prática, porque o objetivo do Palavra Viva é trazer reflexões práticas. Somos duas mulheres imperfeitas, com histórias de vidas diferentes, mas aqui estamos unidas em um mesmo propósito, porque certamente como você, em sua casa, em sua família, também busca viver a vida cristã, a vida prática, os princípios bíblicos, independentemente de religião. E é por isso que nós queremos trazer a palavra para a mesa, para os desafios que estão postos no dia a dia, seja na vida profissional, na vida social, na vida familiar, na vida conjugal. E nós escolhemos esse tema hoje, mentira, tanto porque a estreia do programa, do podcast, ficou para o dia 1º de abril, e não há melhor forma de se começar um projeto que fala sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, do que começando falando sobre a verdade. Pois é. Sobre a verdade que é Jesus. E o quanto a mentira está longe disso. Pois é. E o próprio Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nos liberta de quê? Nos liberta do engano,
Porque muitas vezes estamos enganados, achando que estamos fazendo certo, achando que estamos agradando a Deus e não estamos. Quando você fala estamos achando que estamos agradando a Deus, eu quero trazer uma reflexão, botar na mesa aqui, uma reflexão sobre uma mentira que é muito comum, a mentira para agradar. Né? Você, Jamile, me deu um exemplo. Você já alguma vez, como você se porta diante de uma situação que você não quer machucar a pessoa e você se vê em uma situação, por exemplo, um presente, ganhou um presente. Você não gostou do presente, entendeu? E aí, você mente ou não? Porque a palavra de Deus, ela é reta, né? Mentira é sim, sim, não, não. A Bíblia... A palavra tem que ser sim, sim ou não, não. É o que estabelece a palavra do Senhor. Pois é, e baseado nesse sim, sim, não, não, que as pessoas às vezes não compreendem, né? O que significa o sim, sim, não, não. Por quê? Porque tem que ser um sim do coração e um sim da boca. E às vezes nós dizemos um sim na boca e o coração tá não. Quantas vezes nós somos convidados para ir a lugares e a gente não quer ir? E a gente diz, não, eu vou. E não vai. Ou então vai forçado, vai para agradar, vai para não dizer não. E isso é uma mentira. Mentira contra Deus e contra nós mesmos. Com relação à sua pergunta do presente, Letícia, eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque, infelizmente, eu tenho dificuldade de quê? Eu já passei por situações desagradáveis, posso dizer assim. Por causa de presente. Ganhando presente, Jamile. Pois é. Por quê? Porque, embora eu tenha ganhado presente, eu sei que a intenção da pessoa foi me agradar, mas eu sei que eu preciso agradar primeiro a Deus. E depois eu tenho que me agradar. Então, assim, quantas situações eu já vivi, né? Eu estava rindo hoje com essa caneta, né? Que meu filho me deu dourada, porque ele sabe que eu gosto de tudo dourado. Tô vendo. Tudo meu dourado. E um dia eu ganhei um presente e era prata. E era bonito o presente. E eu falei com a pessoa, eu falei, muito obrigado, gostei da intenção, até pela intenção sim, e tal. Mas eu virei para a pessoa e falei assim, se fosse dourado, eu gostaria mais. Então, assim, eu falei a verdade, mas procurei de forma simples, né? De forma que não magoasse, que não ofendesse, mas eu falei a verdade. Por quê, Letícia? Só concluindo o raciocínio. Porque, assim, se eu fico com aquilo prata e digo que eu amei, eu ia estar mentindo para Deus, para mim mesmo e para a pessoa. E eu não estaria sendo eu. E quando Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, isso está nos dizendo que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Então, se eu me amo, eu me respeito. Se eu me amo, eu me posiciono. Se eu me amo, eu falo a verdade. Primeiro para mim. Porque eu podia até usar aquilo, mas eu não ia estar me satisfazendo. Então, a gente tem que ter cuidado com esse sim, sim, não, não. Porque, às vezes, a gente diz um sim da boca, mas o coração está dizendo não. E você falou algo que é de fato, é algo que a gente também pode botar aqui na mesa e trabalhar isso, a forma como nós falamos. Sim. Né? Certamente, né, falando com doçura, com brandura, com gratidão, a pessoa não vai se ofender, ao contrário, ela vai ficar feliz que você foi honesta e sincera e que ela vai poder trocar o presente, ou você trocar o presente com algo que ainda te deixe mais feliz. Ela vai saber que acertou 100%, foi no alvo. Pois é. Pensa em você gastar dinheiro com uma coisa para mim. E depois você saber assim, poxa, Jamile nunca usou. O meu bom é que eu gosto de qualquer coisa. Assim, eu não tenho nenhuma restrição. E eu sempre fico tão feliz com um presente que eu de fato, normalmente gosto, graças a Deus. Então, essa é uma cilada de mentira que não bate muito, não me pega, não, porque é algo que eu sou bem fácil de agradar com um presente. Eu fico tão feliz quando... Com a intenção. Com a intenção, Mas muito e raro, relacionamentos? Assim. E quando você tem que se relacionar com pessoas que às vezes não desce muito na garganta? Como é que você age? Tá aí, um tema que eu acho que a gente podia pensar como lidar com pessoas difíceis à luz da palavra. Né? A começar por nós, né? Assim, né?
Todos nós temos nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, mas de fato, ser cristão, eu costumo brincar, assim, às vezes, lá no meu trabalho, quando às vezes eu passo por alguma situação, assim, aí eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Graças a Deus eu sou cristã, viu? Porque se eu não fosse cristã, eu vou dizer, viu? Graças a Deus. Porque, de fato, né, assim, quando a gente começa a meditar nos conselhos da palavra, e os conselhos de Deus são tão perfeitos, né? Porque justamente é para o quê? Para nos proteger. Nos proteger de confusão, nos proteger de pecar, nos proteger de desagradar a Deus, nos proteger de machucar o outro. E de ser machucado. E de ser machucado também, porque é andar na sabedoria. Porque essa situação de conviver com pessoas que são difíceis é complexo, porque a gente precisa entender que a Bíblia diz assim, ó, que a gente tem que amar todos. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. A própria Bíblia diz isso. Se a Bíblia está dizendo suportai-vos, é porque tem pessoas que são insuportáveis. E a gente não pode esquecer isso, a gente não pode negar isso. Então, por amor a Deus, eu suporto aquela pessoa. Mas ela é uma pessoa insuportável, ela é uma pessoa difícil. E é isso que a gente, às vezes, esquece. E, às vezes, a gente espiritualiza muitas coisas. Tem pessoas que você ama, mas tem pessoas que você prova e você não gosta. Você convive. Você né? convive. Aí, por amor a Deus, você convive. E ainda dá um bom testemunho. Isso. Né? Mas não vai ter que estar... Mas não tem como você ficar dizendo que aquela pessoa é amável, que aquela pessoa... Você está entendendo, Letícia? A questão da convivência. A gente tem que conviver. E ser honesto nas convivências. Sim. Né? E ser honesto. É algo, só para a gente concluir esse ponto, o amor constrange, Sim. diz a Bíblia. Né? Então, eu creio muito que a melhor forma da gente buscar resolver esse tipo de convivência com pessoas que, às vezes, são falsas, né? A gente sabe disso, né? Se portam através de mentiras, vêm até a gente com mentira, né? Com interesses. E mentira é um tema que me provoca muito e que me levou, inclusive, a estudar. Como eu trabalho, né? No meu trabalho, eu lido muito com testemunhas, né? Então, infelizmente, há pessoas que faltam com a verdade, né? E a gente está ali com uma situação que é uma situação em busca da justiça, em busca da verdade, né? Para que a responsabilização de uma pessoa seja justa. Né? Então, nós temos que nos cercar de sabedoria, de perspicácia, né? Para entender o que é que está acontecendo, para que não sejamos instrumentos de injustiça. E eu cheguei a fazer cursos para análise de microexpressões faciais e corporais. E isso é algo assim que hoje, inclusive, é bem tratado. Tem até alguns canais no YouTube que falam, a pessoa se coça o nariz, se olha para lá. Mas, enfim, não é algo objetivo, tudo dentro de um contexto, enfim. Mas é algo que, de fato, chama atenção, porque isso é algo muito presente no dia a dia, no cotidiano das relações e até mesmo em um ambiente de justiça. Sim. Né? Mas eu vou convidá-la agora para a gente deu um tema, né, para essa nossa mesa de hoje, para esse nosso café aqui, de o pai do fake. Fake porque eu creio que é um nome atualizado, mais moderno para mentira. E quem será que é o pai do fake? Onde é que se implantou a primeira mentira na palavra? Será que na Bíblia tem mentira? Será que alguém mentiu lá dentro ou o povo lá era todo certinho? Letícia, né? A Bíblia é tão maravilhosa que Deus ele não escondeu nada disso. Na Bíblia tem vários exemplos de homens de Deus que mentiram, mulheres que eram homens de Deus, mulheres de Deus, mas mentiram. Isso justamente para nos mostrar que o fato de servirmos a Deus não anula a nossa humanidade. Nós somos humanos e estamos sujeitos, né,
as E coisas seria aqui da terra. hipocrisia qualquer um se levantar e falar que é perfeito, que não peca. Estaria pecando. Porque a Exatamente. própria a Bíblia diz que quem diz que não peca já está pecando. Então, ó, Já está aqui são cometendo duas pecado. pessoas. Eu costumo dizer que a gente está em recuperação dos pecados Em que a gente processo. precisa deixar. Estamos em um processo e por isso meditar e ler a palavra nos traz poder, nos traz essa unção para transformar aquilo que precisa em nós ser modificado, para que possamos melhor resplandecer o caráter de Cristo nas pequenas e nas grandes ações. É isso. E as pessoas, por não conhecer as escrituras, elas continuam na prática da mentira. Na ignorância. Na ignorância. Então, assim, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. A Bíblia tem instrução de criação de filho, de administração de empresa. A Bíblia tem instrução para casamento, para finanças, para vida sexual, para tudo. Mas É as um pessoas manual. não entendem. E é por isso que Jesus falou assim, errais e não conhecer as escrituras, porque são elas que testificam de mim. E por isso a gente está aqui, pessoal. A gente está aqui para colocar na mesa todos esses temas. Temas que vão de, como o Jamile falou, de finanças, de saúde, de alimentação, de sexualidade, de vida social, de vida em comunidade, de serviço ao reino de Deus. Então, assim, a ideia é essa, né? De trazer a aplicação mesmo da vida para o nosso dia a dia. Através da meditação e também de histórias reais. Porque as pessoas pensam, quando a gente fala de Bíblia, as pessoas acham que porque estudamos a palavra e procuramos viver de acordo com a palavra, nós somos pessoas engessadas, que nós não temos qualidade de vida. Né? Muito pelo contrário, nós temos qualidade de vida, porque nós usufruímos do melhor que Deus tem para as nossas vidas. E por falar em qualidade de vida, quando eu estava me preparando, né, estudando para o nosso podcast de hoje, eu vi um estudo de uma universidade que me fugiu o nome agora aqui. Fizeram um estudo com pessoas que acompanhadas durante um certo período de tempo e um grupo era, digamos assim, encaminhado a praticar mentiras, desde essas mentiras triviais, de atraso, de dizer que vai na casa de alguém e não vai, desde essas mentiras até outras mentiras, enfim. E o outro grupo era, digamos assim, direcionado a se manter sem mentir. Zero mentira mesmo. E ao final desse estudo, você falou de qualidade de vida, eu me recordei dessa leitura que eu fiz, concluíram que o grupo que não mentiu teve mais saúde mental, teve mais bem-estar. Sim. Para ver como Deus é perfeito. Ele já sabia, Por né? isso que eu falo, Letícia, que as pessoas não conhecem, errais e não conhecem as escrituras. Porque a Bíblia diz o quê? A bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Então, quando eu conheço que a bênção do Senhor enriquece, não vai me acrescentar dores, eu vou viver de acordo com o meu padrão. E o que é que muita gente hoje está perdendo sono, muita gente está ansioso? Porque está querendo viver uma vida que não tem. Quer ostentar algo que não tem, que não pode, quer mostrar, como você falou das redes sociais. E aí o que é que acontece? Deita no travesseiro, não tem paz. Porque passou o cartão. Ah, não tenho dinheiro não, passa o cartão. Só que uma hora a fatura chega. Em tudo na vida. Entendeu? Então, assim, quando a gente conhece a nossa verdade, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o padrão que eu tenho, eu vivo de acordo com a minha verdade. E isso não me acrescenta dores. Isso não tira o meu sono, isso não tira a minha qualidade de vida. Mas quando eu quero viver a vida que os outros vivem, o que é bonitinho para os outros, o que é conveniente para os outros, eu perco a minha paz, eu perco a minha saúde. Entendeu? Quantos casais hoje estão tendo problemas porque um quer mostrar um padrão que não tem, um quer comprar o que não pode, e aí no final do mês, quando as contas chegam, começam os problemas. Então, por isso que eu falo, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Então, quando eu entendo que a bênção do Senhor enriquece, ela não acrescenta dores. Então, o que é de Deus, a Bíblia diz que a gente não tem nada se do céu não for dado. Então, quando Deus nos dá, quando é bênção, ela vem para somar nas nossas vidas. E não para trazer dores, não para trazer problemas, não para trazer ansiedade, angústia, sofrimento. E é o que a gente tem visto hoje, uma sociedade ansiosa, angustiada. Com insônia, toma remédio para dormir, depois toma remédio para ficar bem durante o dia. E, enfim, vai virando um ciclo, né? Um remédio para ficar acordado, um remédio para dormir. Isso. Quantas pessoas você pergunta assim, aí, Letícia, você está bem? Estou bem. É uma mentira.
Porque às vezes você está Você destruída. sabe o que eu falo quando, às vezes, assim, eu não tô no melhor dos meus dias? Eu falo como a mulher sunamita, tudo vai bem. Pois é. Né? Mas aí é uma questão de Tudo vai bem. prudência, Isso. porque você não vai estar expondo sua vida para qualquer um. Sim. Mas a gente tem que ter cuidado, às vezes, com essas meias-verdades. Porque vai tudo bem, eu estou bem, e às vezes eu não estou bem, eu estou péssima. Como você falou, o meu corpo está demonstrando, a leitura corporal muitas vezes mostra. Você está dizendo que está bem, mas seus olhos estão tristes. O semblante está seu caído. semblante está caído. É visível que você não está bem, mas a sua boca está dizendo que você está bem. Vamos, então, abrir nossa palavra no livro de Gênesis. Pode ser? Pode. Vamos começar por lá? No capítulo 3º, a gente falou, né, o pai do fake. Quem é o pai do fake? Como que a mentira entrou, né, na humanidade? Por que que entrou a mentira? Em Gênesis, no capítulo 3º, no versículo 1, eu posso ler? Pode. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, olha a pergunta: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha a pergunta. E qual, para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia onde mostra a criação do mundo. E quando Deus criou o mundo, ele organizou e passou instruções para o primeiro homem e para a primeira mulher. E uma dessas instruções era sobre a alimentação, o que é que eles deviam comer. E Deus falou: do fruto de toda árvore comereis, exceto de uma. Pois é. E aí a gente vem aqui no capítulo 3º, depois que Deus já tinha dado a instrução para o casal, e a gente vê ali, né, a serpente, que na verdade é uma representação do pai do fake, que é o diabo, que é Satanás, né? Então, assim, aí a gente já faz um outro ponto aqui. Há pessoas que não acreditam que Satanás existe, que o diabo não existe. Então, pessoal, é bom ler. Por que é bom a gente ler e meditar nas Escrituras? Porque aqueles que acreditam na palavra, que acreditam na Bíblia, precisam compreender e aceitar, porque a palavra de Deus é isso, a gente aceita. A gente não tem que concordar ou discordar. Essa é a palavra de Deus. Claro que há, entre as diversas doutrinas e religiões, formas de aplicação ou não. Mas a palavra é clara e esclarece que existe, sim, Satanás, que era um anjo que almejou ser como Deus, e então ele desceu do céu, foi expulso do céu, e com ele vieram 1/3 dos anjos, que são os demônios, que são os espíritos ruins, e existem. Então, aqui a gente vê uma atuação dele, que foi lá na criação, na obra do Senhor, que foi com Adão e Eva, e jogou uma sementinha. Pois é, engano. Pegou uma palavra, é isso que a gente precisa ter cuidado com as distorções. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as meias verdades. Porque Deus falou o quê? De uma árvore não comerás. E ele falou o quê? Que não era para comer de todas. É verdade que vocês não podem comer de nenhuma? Pois é. Deus não falou isso. Por isso que é interessante que as pessoas leiam. As pessoas precisam aprender a ler a Bíblia. Nós precisamos ser como os bereanos. Paulo, ele orienta, ele elogiou a igreja de Bereia, porque a igreja de Bereia era aquela igreja que ele levava a palavra e ele chegava em casa e ia examinar, para ver se condizia tudo aquilo que ele tinha dito. Se estava dentro das escrituras, eles iam examinar. Então, hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa geração onde as pessoas têm, principalmente agora com essa era digital, as pessoas não querem pegar para ler. Elas querem respostas prontas, como você falou da inteligência artificial. As pessoas querem perguntar ao Google e o Google responde. Ninguém quer ler mais um texto. Pensar. Ninguém quer examinar, ninguém quer pensar. E aí o que é que acontece? É aí onde são enganadas. Por que que hoje a gente vê tantos enganos em tantas igrejas? Porque as pessoas não leem, não examinam. Porque quando eu conheço o que é verdadeiro, eu identifico o que é falso. Se Eva tivesse usado um pouco da inteligência que Deus deu a ela ia parar e pensar, não, Deus falou que eu não posso comer de uma árvore.
Mas ela fez o quê? Não. Acreditou no engano de Satanás. E é isso que muita gente está acontecendo. É isso que está acontecendo com muita gente hoje. Por não examinar, por não conhecer o verdadeiro, ouve qualquer coisa e toma como verdade. E é enganado. Eva, ela até falou, né, assim, a gente pode comer, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Aí a serpente foi de novo, viu que não foi suficiente para convencer. Aí ela veio com a mentira mais pesada ainda. Ela falou assim, é claro que vocês não morrerão. Agora, em quem que se confia? No Deus Criador ou na serpente astuta tentando levar para o mau caminho? E é esse tipo de situação que bate na nossa porta todo dia. Sim. Seja o filho que a mãe fala, ó, não vá por aqui, vá por aqui. Mas aí vem as influências, o mundo, os influencers, enfim, e fala, ah, não dá nada não, pode sim, porque é assim. E aí acaba dando crédito não para o seu provedor, para aquele que te ampara, aquele que te trouxe ao mundo, aquele que te acolhe, aquele que te sustenta. Dentro da palavra. Exatamente. E dá essa outra direção. Então, saber a quem a gente ouve é de suma importância. Com certeza. O Salmo 1 fala sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpio. E quem é ímpio é quem anda praticando a impiedade. Então, o Salmo 1 é maravilhoso e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, é por isso que a gente precisa ter cuidado nessa era digital com essa questão de influência, porque muita gente está se influenciando por pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. E estão vivendo igual Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Está fazendo o que dá na cabeça. Só que a gente precisa entender que nós temos um dono, Letícia. Eu ensino sempre para o meu filho que o Jesus Cristo, ele nos criou e ele nos comprou. Ele é nosso pai 2 vezes, ele é nosso dono 2 vezes. Primeiro porque ele nos criou. Depois ele foi lá e pagou um preço de sangue pelas nossas vidas. Então, um dia nós prestaremos conta a ele. Então, as pessoas estão esquecendo disso e estão vivendo a sua vida longe da palavra, longe do que Deus quer para as nossas vidas. E é por isso que a gente está vivendo uma vida dessa. A sociedade está do jeito que está. Sobrecarregada. Entendeu? Né? Porque as pessoas estão vivendo... você ensina um filho, não coma, toma um café direito, se alimente, coma coisas saudáveis. Aí não come. Aí depois o estômago dói. Depois começam os problemas. É a conta. É Deus? Porque as pessoas adoecem. Por que Deus permite isso? Porque Deus permite. Não, nós gente, nos afastamos. São consequências. As pessoas precisam entender que se você plantar tomate, você não vai colher cebola. Se você for obediente, a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de cumprires a todos esses mandamentos, todas essas bênçãos te acompanharão. De Deuteronômio do 1 ao 14 são bênçãos que vão acompanhar quem obedece. Mas se você não obedece, todas as maldições te acompanharão. Do 14 ao final do capítulo é só maldição. Então, são consequências das escolhas. Pois é. Do afastamento. E é por isso que eu volto a dizer, as pessoas não examinam as escrituras e hoje são levados por falsos líderes que ensinam o que é conveniente. O que quer ouvir. Pois é. Né? Hoje em dia as pessoas querem coaches, porque vão lhe falar o que é conveniente, o que é bom. Você vai vencer. Quem não quer uma palavra só que, você vai vencer, você vai prosperar, você vai fazer, você vai acontecer. Só para a gente citar, claro que, assim, há profissionais e há profissionais, sim. Né? Há, de fato, assim, a mentoria, enfim, o coach. É importante. Sim, em determinadas carreiras faz toda a diferença, em determinados esportes, enfim, faz diferença, sim. Mas, de fato, saber a quem você está ouvindo, qual é a base, qual é o princípio, né? Sim. Qual é o cânon dessa pessoa, sim. Qual é, digamos assim, onde ela se apoia. Mas é por isso que eu falei. Seu mestre se apoia onde? Eu gosto de coach, eu ouço coaches, mas eu digo na questão de que, quando eu me referi a coach, foi no sentido de palavra de autoajuda. Eu entendi. As pessoas hoje em dia só querem ouvir o que é conveniente. Mas ter que levantar, tipo, você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Assim, não, vai tudo ficar
bem, basta você abrir sua boca, falar coisas positivas. Não, às vezes você vai ter que atravessar o mar, você vai ter que botar o pé e a água tá na frente, os inimigos estão atrás, né? Fazendo aqui uma alusão com a passagem do povo quando estava no Êxodo, né? Sim. Vamos A ter que teologia da prosperidade é um engano. Porque em momento algum, quando a Bíblia fala de prosperidade, não é que todo mundo vai ficar rico. Imagine todo mundo ficar rico. Quem vai para Dubai? Quem vai fazer a comida dos ricos? Quem vai trocar o lençol dos ricos? Quem vai lavar o carro dos ricos? Você está entendendo como as pessoas esquecem que Deus tirou o nosso pecado e não a nossa inteligência? Então, por isso que eu falo, as pessoas não conhecem, não entendem o que é prosperidade. Aí entra no engano, como a gente está falando aqui de engano, de prosperidade. Não, todo mundo vai ficar rico, né? Todo mundo vai prosperar. Não, gente. O próprio Jesus Cristo, ele falou o quê? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E se ele venceu, nós vamos vencer. Amém. E se a gente não passar por situações difíceis, como a gente vai conhecer o Deus que cura? Se eu não passar por doenças, como eu vou saber que Jesus é o mesmo que continua curando? Se eu não passar por dificuldades financeiras, como eu vou saber que Jesus é o mesmo provedor? Jeová Jireh, o Deus da providência. Então, nós precisamos passar para que nós possamos ver que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam conhecer a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, as pessoas precisam conhecer a verdade que é Jesus Cristo. A verdade que liberta, para que elas possam ter qualidade de vida. E quando você fala, né, sobre Jesus, né? Jesus que é a verdade, se a gente for no livro de João, deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui, ó, João 14, quem quiser ler, né? João capítulo 14, versículo 6. E só antes de ler essa passagem, a gente fala, tem que ler a Bíblia. Mas por onde eu começo? Como que eu faço? Bom, existem, né, existem até aplicativos para celular que ajuda a fazer uma leitura organizada da Bíblia. Mas quem quer começar, já vou deixar uma sugestão aqui. Pegue o Evangelho de João, Sim. que conta a história de Jesus. Porque Jesus foi homem como nós. E ele venceu tudo e não pecou. Então, ele é o nosso mestre, né? Ele é o nosso redentor, é o amado da nossa alma. E nós estamos aqui meditando justamente, trazendo essas reflexões, porque a gente quer se parecer com ele. Somos imperfeitas, erramos, temos pecados, mas estamos aqui, tentando levantar, melhorar, honrá-lo através de uma existência que busca cumprir tua palavra. Então, começar pelo livro de João, você que nunca abriu a Bíblia, é um livro que eu recomendo. Sim. E para quem é uma sugestão, isso aqui é uma sugestão minha, eu gosto muito de ler, a Bíblia tem várias, digamos assim, versões, né? Eu gosto muito dessa aqui, Nova Versão Transformadora. Porque é uma linguagem muito, vamos dizer assim, para quem nunca teve uma oportunidade, um contato com a Bíblia, se for adquirir uma Bíblia, peça a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, porque ela tem uma linguagem muito fácil, muito fluida, muito atual, da forma como a gente fala hoje. Uhum. E, como a gente falou, né, sobre Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se intitulou a verdade. Então, a partir do momento que nós nos intitulamos cristãos, seguidores de Cristo, nós temos que buscar caminhar na verdade. Sim. Porque não tem como ser um seguidor de Cristo e praticar mentira. Porque se a gente praticar mentira, a gente vai ser encaminhado para uma outra passagem bíblica, que também está no livro de João 8,44, eu peço para você ler para mim, Jamile, que vai falar quem que é o pai da mentira. Estou em João 14. João 8,44. A gente leu aqui no 14, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O 44 diz assim: vós pertenceis a vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio,
pois é mentiroso e pai da mentira. É muito forte essa passagem de Jesus. Ela é contundente. Sim. Não tem negociação. Depois que a gente lê isso aqui, não tem mais como aceitar a prática da mentira no nosso dia a dia. A gente pode até mentir. Não estou dizendo que a gente não mentiu, ou não mente, ou não vai mentir ainda até o dia que Jesus voltar. Mas é muito contundente. É mentir e você ser constrangida naquele mesmo instante. É incrível né? como o Espírito Santo de Deus incomoda logo. Eu vou até contar uma história, assim. Quando eu me converti com 17, 18 anos. E, à época, eu fazia 2 faculdades. Eu estudava de manhã, fazia faculdade de Direito, à tarde eu fazia estágio e à noite eu fazia faculdade de Economia. E, às vezes, era muito puxado no sentido de dar conta de fazer, estudar para todas as provas e trabalhar. Então, assim, às vezes, tinha prova de manhã, tinha prova à noite e eu não conseguia estudar para tudo. E eu tinha tenho uma amiga, aliás, uma amiga que mora no meu coração, uma serva de Deus amada, que se estiver assistindo, ela se chama Fabiola, mora no meu coração, é minha irmã japonesa, assim. E ela é muito inteligente, japonês, né? Sempre foi muito inteligente. E o caderno dela era perfeito, ela sabia tudo do dia da prova. Ela era uma menina muito inteligente. E o que eu fazia antes de me converter? Glória a Deus. Quando eu não tinha tempo de estudar para a prova, eu pedia para sentar perto dela. Porque daí aqui na Bahia chama pesca, né? Lá chama cola. Quando eu me converti, você sabe o que eu fiz, Jamile? Para não cair em tentação, o que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu mudei de lugar. Ou eu fui lá pro fundo. Era muito engraçado, porque a gente é muito amiga e era muito mais amiga ainda naquela época, né? A gente era vizinha de casa, a gente ia juntas pra faculdade, voltava juntas, fazia trabalho em grupo. Fomos as melhores amigas, assim, de andar junto há muito tempo. Conhecemos a Jesus na mesma época. E ela sempre muito estudiosa. Então, o que eu fiz? Eu mudava de lugar. Era muito engraçado, porque a gente assistia todas as aulas juntas, mas daí na hora da prova, eu ia lá pro outro lado e sentava longe. Mas é justamente por isso. Porque porque a própria palavra, o próprio Jesus falando, tá em João 8:44. Abre tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8:44. Jesus disse, e olha como ele foi forte, né? Ele fala assim: não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Agora eu lhe pergunto, quem mente é filho de quem? Então. Tem como uma pessoa mentirosa abrir a boca e dizer assim, eu sou filha de Deus? Eu sou cristã, não dá, porque Jesus não habita, Jesus é a verdade. Pois é. Não há comunhão, não há comunhão de mentira com verdade. Então a gente tem que escolher para onde a gente vai. Sim. Né? E a gente precisa, Letícia, entender isso, né? Que é a presença de Deus que faz essa mudança nas nossas vidas. É como você falou, se você continuasse sentada ao lado dela, você podia correr o risco de voltar a pescar. Tentação. Mas você se conhecendo, você fez o quê? Resistir ao diabo. Mas é isso mesmo. E foi ele fugirá de vós. Então, assim, você mudou. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou frequentar uma igreja, as pessoas vão começar a dizer o que eu posso e o que eu não posso. Não, em momento algum isso vai acontecer. A própria palavra de Deus, o que eu acho interessante é que a presença de Deus, ela nos constrange a uma mudança. Jesus Cristo diz, eu sede santos porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, eu sabendo disso e eu sabendo que eu tinha o hábito de mentir, eu preciso me corrigir, porque eu sei que sem santificação eu não vou ver o Senhor. E se a Bíblia está dizendo que quem mente é filho do diabo, como é que um filho do diabo vai habitar com Deus no céu? Não tem como. Não tem coerência isso aí. E você vê... E não se iludam, né? Porque tem gente que se ilude. Sim. Tem gente que tá nos bancos da igreja, sim, tá sentado, né? Tá posando de cristão, isso, não importa a placa da igreja, né? Tá posando de cristão, mas sabe que tá vivendo tá se enganando. Isso. Tá se enganando. Porque a Deus ninguém de Deus não se zomba. E era aí onde eu queria chegar, completar meu raciocínio. Então, assim, as pessoas às vezes pensam assim, eu não vou para a igreja porque vão começar a dizer o que eu posso e o que eu não posso. Não.
Quando você vai examinar as escrituras, você vai ver em Lucas 19 que quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, que era um publicano, que era um ladrão, conhecido como ladrão, Jesus em momento algum chegou assim: ó, Zaqueu, você é ladrão. Você precisa mudar, você precisa parar de roubar. Não, a presença de Jesus constrangeu Zaqueu. A ponto dele dizer assim, ó, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. E aí é quando Jesus abre a boca e diz assim, ó, hoje veio salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão, porque houve reconhecimento, houve arrependimento. Quando Jesus encontra aquela mulher em João 4, a mulher samaritana, que Jesus chega para ela, em momento algum Jesus expõe o pecado dela, constrange ela e chama assim, mulher, vai lá, cadê teu marido? Vai chamar teu marido. E aí ela vira e fala assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim, dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que tens não é teu. Então, assim, a presença de Jesus é que nos constrange, é que vai nos mostrando, Letícia, você fez isso, Letícia, você era assim, hoje você não pode ser mais. Então, é o Espírito Santo de Deus, é o conhecimento das Escrituras que vai nos limpando. E é por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim, se eu estiver ligada a ele, que é a videira verdadeira, como ele fala em João 15, eu sou a videira e vós sois as varas. Toda vara que está em mim, essa dá fruto. Amém. Porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo, sem mim você vai continuar mentindo. Porque é natural você mentir. Mas se você estiver ligado em mim, eu vou lhe dar força, eu vou lhe dar coragem para você dizer não à mentira. Então, por isso que nós precisamos estar ligados em Jesus Cristo. E a palavra dele, ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, as pessoas precisam entender isso. O fato de frequentar uma igreja não garante salvação. Mas quando eu vivo a palavra, que é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, isso faz a diferença nas nossas vidas. E Jesus falou, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se a gente de fato se intitula cristão, que é o quê? Um seguidor de Cristo. Se a gente se intitula como cristão, seguidor de Cristo. Se a gente fala que a gente ama Jesus, que Jesus é o Deus da nossa casa, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, então a gente vai ter que guardar os mandamentos. Mas eu creio sim, Jamile, eu creio sim que a palavra de Deus, ela tem poder. Sim. A oração, ela tem poder para nos transformar, para nos tirar desse lugar de pecado, porque mentira é pecado. Sim. O que é pecado? É o que nos separa de Deus. Ela nos separa, óbvio que separa, porque a gente acabou de ler o quê? Que a mentira é do diabo. Sim. Se é do diabo, não é de Jesus, porque só tem duas opções. Então, eu creio sim que orar, buscar na palavra, buscar em oração, a palavra tem poder, ela opera poder. Né? A palavra do Senhor Deus, quando a gente traz com fé para dentro de nós, ela tem poder para nos transformar, para nos restaurar da nossa velha natureza pecaminosa, que pratica mentirinha, mentirona, enfim, que se deixa seduzir pelas astúcias do inimigo, e nos transforma e nos conduz a um lugar de proteção, a um lugar de obediência ao mandamento. E obedecer a Deus nos coloca debaixo de uma proteção, porque Deus é fiel. E para a gente ir concluindo essa nossa primeira reflexão, eu gostaria que a gente lesse um último versículo, que está lá em Apocalipse 22:15. Nós começamos com Gênesis, que é o primeiro capítulo da Bíblia, e já nesse nosso primeiro episódio, a gente já vai lá para o último, que é o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 22, versículo 15, que fala sobre a Nova Jerusalém, né? E lá tem uma passagem muito clara sobre aqueles que não entrarão. Você pode ler para a gente? No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, é isso. Então, assim, não tem comunhão com Jesus e certamente não vai habitar na Nova Jerusalém.
Para a gente concluir, então, vamos fazer uma oração. Sim. Né? Se você aí que nos assiste está construindo alguma coisa na sua vida com base na mentira, a gente quer orar por você e dizer que Deus pode te libertar desse engano. Amém. Clama a Deus nas suas orações do seu jeito. Orar é falar com o Pai. Clame a Deus, peça para que Ele te dê força, te dê entendimento, te dê estratégia de como sair de uma situação de mentira, porque Ele é fiel e Ele ajuda quem pede. Amém. Ele transforma as situações. Muitas vezes é melhor passar ali um tempo de constrangimento do que uma vida eterna de condenação. Com certeza. Né? Ou viver num emaranhado, que é o que a mentira faz. Só acaba trazendo outras situações ainda mais complexas. E nós somos as primeiras a orar, né? Para que a gente tenha essa coragem todos os dias na nossa caminhada aqui na Terra, para que, de fato, a gente possa caminhar na direção com a semelhança de Jesus. Você ora, então, Jamile? Grande Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é a verdade. Aleluia. É a verdade que liberta, é a verdade que venceu a morte. Amém, Jesus. E a tua palavra diz em Atos 1:8 que receberemos poder, Senhor, ao descer sobre nós o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade. Amém, Jesus. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê força para vencer a mentira e a vencer, Senhor Deus, os pecados, Senhor Deus, que nos rodeiam, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê força, Senhor Deus, para dizermos não às tentações, a tudo aquilo que vem, Senhor Deus, para nos afastar do Senhor, meu Deus amado. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor Deus, que está assistindo esse programa. Que o Senhor visite, que o Senhor liberte, que o Senhor dê força, dê coragem e resolva, Senhor Deus, as suas questões. Porque o Senhor sabe a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Então é isso. Obrigada por ter nos acompanhado. Mande direct, converse com a gente no Instagram, traga os temas que você gostaria que a gente colocasse aqui nessa mesa, para que a gente possa viver o nosso dia a dia cada vez mais com Cristo e a semelhança do nosso Mestre. Deus te abençoe. Amém.